Porque eu não faço quadro dos sonhos, ou também conhecido como Vision Board, e como isso na verdade pode estar te atrapalhando a você realizar suas metas, seus sonhos e seus projetos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Melissa Michele e nesse canal aqui a gente fala sobre marketing, sobre estilo de vida, sobre autoconhecimento, crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, já vou te pedir para você se inscrever no meu canal e já curtir esse vídeo. Eu não faço mais o quadro dos sonhos ou Vision Board, como muitos chamam. Não porque, gente, eu não acredito mais em sonhos, não acredito mais em metas, mas eu percebi que ter um quadro dos sonhos ali pra gente visualizar, na verdade deixa as pessoas mais ansiosa e mais comparativa e menos presente, tá? Bom, gente, eu também tenho um curso, uma formação em coach, eu já fiz. Inclusive eu aprendi muito sobre fazer quadro dos sonhos, o quanto isso era importante, que você tinha que passar ali alguns minutos do dia visualizando aquele quadro dos sonhos, tal. Então, todo ano eu fazia um quadro dos sonhos, às vezes mudava o quadro dos sonhos, porque eu percebia que eu mudava de sonho, de projeto e tal. Mas o que acontece, gente? Quando a gente quer realizar coisas, aí já vem o problema. Quando eu quero, significa que eu não tenho. Nós atraímos aquilo que nós somos. Você quer, por exemplo, emagrecer? Primeiro você tem que ser a pessoa magra dentro da sua mente, na sua mentalidade, tá? Você tem que pensar que tudo está feito. Ah, eu quero um carro. Ele já é seu, tudo está feito. Quando a gente faz um quadro dos sonhos, na verdade, a gente só lembra de coisas que a gente não tem. E às vezes isso traz uma certa ansiedade. Porque às vezes você colocou lá no seu quadro dos sonhos a foto de um carrão, de uma Ferrari, por exemplo. E aí quando você olha aquela Ferrari, você fica: minha filha, acorda pra vida, você é uma pobre ferrada. O que você tá aí olhando pra essa sua colagem maluca que você fez, tá? Então, o quadro dos sonhos, ele é uma ferramenta que talvez funcione para algumas pessoas, e funcionou. Para mim não funcionou, e para outras pessoas que eu já conversei, tá, que eu analisei, não funciona. Gente, eu acho que para 90% das pessoas não funciona. Porque o que faz a gente realizar as coisas é mudar a nossa identidade. Não adianta você ter foto lá, sei lá, de um corpo que você gostaria de ter, por exemplo, um corpo fitness, mas você não mudou a sua identidade. Você continua com a identidade antiga da pessoa descontrolada, da pessoa que quer comer o que quer, da pessoa que não gosta de ir pra academia. Então, assim, as coisas, elas acontecem na nossa vida quando a gente muda a nossa identidade. Você quer aquele carrão, você precisa ter a identidade da pessoa que já tem aquele carro. Se você já tivesse aquele carro, como que você se comportaria, agiria, falaria? Então você precisa ser essa pessoa. E às vezes o quadro dos sonhos só vai te lembrar de coisas que você não tem, tá? Espero que vocês não se importem quando eu estiver olhando aqui pra minha colinha. Porque sim, gente, né? A gente faz aqui um script e tal, pra não ficar só nas vozes da minha cabeça, tá bom? Então, o quadro dos sonhos, ele é muito difundido, né? Ele é muito falado por algumas blogueiras de lifestyle. Ai, meu quadro dos sonhos para esse ano novo, tal, não sei o que, né? Mas eu percebo que poucas pessoas falam das desvantagens psicológicas e emocionais dele. Por isso que eu tô aqui pra te falar. E se você já se sentiu mal olhando pro quadro dos sonhos, tá? Comenta aqui pra mim. Algum momento você já se sentiu mal? Você que já fez. Você já se sentiu mal em algum momento por olhar o quadro dos sonhos? Se você já se sentiu mal, ansioso, sentiu uma coisinha, aí já tá o primeiro sinal que o quadro dos sonhos não é pra você. Então, o quadro dos sonhos, o Vision Board, ele te ancora na falta, tá? Você olha diariamente pra algo que você não tem. Seu cérebro, ele acaba reforçando o estado de ainda não. Você ainda não tem. Fica aí só tonta, olhando, visualizando, fazendo mentalização. E isso gera uma ansiedade silenciosa. Às vezes você olha, você monta, às vezes você monta aquilo, sabe? Muito legal, aquela parte de escolher as fotos, sabe? Gente, eu já montei vários. E naquele momento que você tá montando, você fica até feliz, ai que legal, né? Faz parte aqui da minha organização. Mas quando você vai olhando e olhando, só vai passando os tempos,
os dias, as coisas, vai vir os problemas, os desafios da vida. Você começa a olhar para aquilo e aquilo pode sim te gerar uma ansiedade silenciosa, uma ansiedade que talvez você não tá percebendo, mas está gerando. Concorda? Faz sentido isso pra mim que eu tô te dizendo? Comenta aqui pra mim, tá fazendo sentido? Se se você chegou até agora nesse vídeo, tá fazendo algum tipo de sentido isso que eu tô falando? Eles chamam isso, gente, de visualização, né? Fica lá, parando, olhando. Às vezes eu colocava na proteção digital do meu celular, ficava lá olhando. E muitos coaches, muitos gurus, mentores vão dizer o quê? Que chama isso o quê? De visualização, não? Porque você tem que visualizar. Mas o cérebro, ele pode interpretar como ausência. E isso vai... Se você também acredita em lei da atração, da cocriação, eu também acredito, isso na verdade vai te travar, tá? Eu associo muito, gente, a lei da atração também com a fé. Fé é acreditar naquilo que ainda seus olhos não viram, mas você sabe que está lá. Então, se você sabe que está lá, é pronto, final, tá? E aí, às vezes, quando você olha para aquele vision board, aquilo pode só te reforçar que não está lá. E ao invés disso fortalecer a sua fé, só vai, na verdade, talvez enfraquecer a sua fé, vocês entendem? Era comparação disfarçada de inspiração. Muitas imagens são sonhos, às vezes, que vieram de fora. Isso começou a acontecer comigo, tá? Quando eu tava naquele processo da minha formação em coach e tal, e a gente chegou naquele período de aprender a construir metas e fazer o quadro dos sonhos e tal, eu lembro que o meu primeiro quadro dos sonhos, eu coloquei nele a foto de uma mansão. Só que depois de vários tempos, gente, praticando o autoconhecimento, eu comecei a perceber que mansão nunca me chamou a atenção. Eu nunca tive o sonho de ter uma mansão. Eu nunca tive o sonho de ter uma Ferrari. Tá, entenda, se é o seu sonho, tá tudo bem. Não era o meu. Todo mundo é ser humano diferente. E eu percebi que, na verdade, eu estava sendo influenciada pelo ambiente que eu estava. Foi numa época que eu estava também nesse negócio de marketing multinível, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, a época da Rinode, foi uma época também assim muito... Precisou, né, acontecer, mas foi uma época ruim, tá? Se vocês quiserem que eu conte a minha experiência com o marketing multinível, não foi só na Rinode, teve mais empresas também, comentem aqui pra mim que eu posso trazer um vídeo sobre, né? Enfim, então eu tava nesse meio de pessoas que falavam sobre riqueza, sobre ostentação, tal, então eu pensava, esse é meu sonho também. Mas na verdade nunca foi. E eu comecei a pensar, eu não tenho um sonho de ter uma mansão, sabe? Então, às vezes, vai acontecer de você colocar no seu quadro de sonhos, talvez coisas que não sejam o seu sonho. Então, o que acontece também? Então, às vezes você vai colocar lá, né? É claro que, às vezes, a gente procura imagens o quê? Mais próximo daquilo que a gente gostaria. Então, casa, corpo, viagem, estilo de vida, que nem sempre são desejos reais, tá? Eu lembro também que eu colocava corpos de mulheres que eu desejava, e eu comecei a pensar assim, mas esse não é o meu corpo, sabe? Talvez essa foto desse corpo que eu peguei não é nem da estrutura óssea, da genética que eu tenho, sabe? Aí às vezes eu tô conquistando um corpo legal, mas só porque não é o corpo da foto, eu acabo me frustrando e falando, não tô conquistando nada, e na verdade tá, sabe? Então, tem que tomar cuidado, porque a gente tá pegando imagens, às vezes coisas que não existem, ou de coisas de outras pessoas, né? E não exatamente o que a gente quer, né? Mas é próximo, mas talvez não é o que você queira, né? E tudo isso, gente, pode ativar a comparação e a frustração. Você começa sonhando, né? Quando você cria ali o seu quadro dos sonhos, você começa sonhando, e aí vai passando os meses, você termina, na verdade, se cobrando. Desvantagem 3, da falsa sensação de progresso, tá? A pessoa visualiza, organiza, cola imagens, mas não muda a rotina, identidade
e decisões, tá bom? Então, pessoas que tiveram quadro dos sonhos, mas realizaram, tá? 50% deles, porque vai ter sim um grupo de pessoas, talvez você apareça aqui nesse vídeo pra falar, eu fiz quadro dos sonhos e deu certo. Não foi o quadro dos sonhos, tá? O quadro dos sonhos foi uma ferramenta que você aprendeu. Alguém bateu na minha porta bem na hora que eu estava gravando, aí não sei exatamente onde eu parei, mas vamos lá. Então, se você foi a pessoa que usou o quadro dos sonhos, fez e realizou, você provavelmente foi a pessoa que mudou rotina, identidade e decisões, tá? Então, na verdade, é só isso que você precisa mudar. Rotina, identidade e decisões. Visualizar sem mudar a identidade vira auto-engano sofisticado. Então, quando a gente monta, às vezes, o quadro dos sonhos, põe lá, seja numa colagem bonitinha que você faz, ou seja na tela do computador ou do seu celular, o seu cérebro, às vezes, ele vai entender que já fez algo, tá? E quando você visualiza, o seu cérebro também entende que algo está sendo feito. Mas visualizar sem mudar a identidade é só auto-engano sofisticado. E é aí que entra o principal problema, assim, que eu enxergo do quadro dos sonhos. A desvantagem 4 é que o quadro dos sonhos, ele tira você do presente, tá? O foco excessivo no futuro gera pressa, ansiedade e dificuldade de desfrutar o agora. Era exatamente isso que acontecia comigo. Você vive esperando a vida começar. Eu sentia que quando eu montava as minhas metinhas e o Vision Board, eu sentia que eu não estava vivendo. Eu sentia que o quê? Quando eu tiver no meu corpo, eu vou viver. Quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou viver. Quando eu tiver tal casa, eu vou viver. Só que aí a vida vai passando. Nada se realiza e a vida tá passando, tá passando. E você não tá vivendo e o tempo tá passando. Gente, o tempo é a moeda mais preciosa desse mundo. Porque não tem como você comprar tempo. O tempo que passou, passou. Então eu falei assim, cara, eu tô me limitando. Eu tô deixando de viver. Eu tô deixando de aproveitar pequenas conquistas, pequenos prazeres. Eu tô deixando de viver o agora. O poder do agora. Qual que é o agora? O agora é, talvez, eu não estou na casa que eu gostaria, mas eu estou numa casa. E na verdade, não é nem assim que eu penso. Na verdade, eu estou na casa que eu gostaria. Porque eu vivo no agora. Eu já sou. Lembra? Fé é acreditar naquilo que seu olho humano não está vendo. Mas o seu olho espiritual, ele está. O seu olho desperto está vendo. Então, assim, pra mim, eu não tô mais na casa pequena, enfim, do bairro e tal. Eu estou na casa que eu quero. Eu já estou nela. Então eu não preciso ficar visualizando algo, porque eu já estou. E se eu visualizo, na verdade, vai vir aquela parte racional de mim falando, olha, você não tá não. Então esse também é um dos outros motivos que eu não faço mais quadro dos sonhos. Já tem mais ou menos uns 2 anos. Agora uma coisa muito importante que vocês precisam entender. O foco, ele não vem de nenhuma ferramenta, seja Vision Board, seja ferramenta, aquela lá de anotar motivos de gratidão no caderno, ou outras que existam por aí. O foco, ele não vem de ferramenta, ele vem de identidade, tá? Quando você muda a sua identidade, os seus hábitos vão mudar, sem você fazer força, tá? Suas escolhas vão mudar. E o foco, ele deixa de ser um esforço, porque você age porque você é, e não porque você lembra, entendeu? Então, o quadro dos sonhos é uma ferramenta que te faz lembrar de um sonho seu. Então, por exemplo, você colocou lá a foto de uma mulher malhada, aí você vai comer um doce, aí você olha pra ele e fala, acho que melhor eu não comer mais. Sendo que quando você muda a sua identidade, talvez você nem sinta mais tanta vontade de comer tanto doce quanto antes. E é aí que está o ponto central. O ponto de tudo, para você realizar tudo, é mudar a identidade. Porque aí você vai agir porque você é. Você vai comer bem, fazer exercício porque você é a magra fitness.
Você vai trabalhar porque você é a pessoa que trabalha. Você vai ser a pessoa produtiva porque você é a pessoa produtiva. E não a pessoa que tenta ser produtiva. E não a pessoa que está tentando emagrecer. Gente, tentante também é uma identidade, tá? Muitos não falam sobre isso. Tentar também é uma identidade. Só que quem é tentante é só tentante. Tentante nunca chega lá. Enquanto você for tentante, você nunca chega lá. Você tem que ser. Seja. Aceite a nova identidade, deixe o seu corpo se mover pra ela, tá? Quando você se torna, você não precisa lembrar, porque eu já sou. Vocês entenderam? Então, o que a gente pode fazer? Vou dar pra vocês aqui também uma alternativa no lugar do quadro dos sonhos, tá? Então, você pode, por exemplo, perguntar: quem eu estou sendo hoje? Né? Tomar decisões alinhadas à sua nova identidade. Então, por exemplo, se você já é uma mulher magra, quais decisões, né, que você tem que tomar ali durante o seu dia? Manter micro hábitos consistentes, manter a presença constante. Vivo hoje, gente, vivo agora, sabe? Esteja aqui hoje. Ai, mas eu não tô magra, então eu não vou pra piscina. Seja feliz, minha filha. Você não já é? Você já é. A sua mente às vezes vai tentar te trazer a sua antiga identidade. Às vezes ela tenta voltar, mas aí você tem... Ei, vai pra lá, antiga identidade. Eu já assumi a nova identidade. Tá? É o seguinte, gente. Se o quadro dos sonhos, ele funciona pra você, ótimo, não tem nada contra. Mas se ele tá te gerando ansiedade, tá? Talvez seja falta de foco. E talvez também excesso de futuro, tá bom? Porque pra quem não sabe, a ansiedade é o que? A ansiedade é excesso de futuro. Então a gente já tem aí uma geração de pessoas que se cobram demais, de pessoas muito ansiosas, né? Será que o quadro dos sonhos é realmente bom para esse público? Será que realmente está ajudando? Ou na verdade está só mais atrapalhando e a pessoa não está percebendo? Então, se você está sentindo ansiedade, está sentindo algo ruim, tá passando um ano, meses e nada tá acontecendo e só tá lá o quadro dos sonhos, eu te convido a repensar se essa ferramenta talvez é pra você. Por que você não tenta algo novo, sabe? Algo diferente. E se você não tá conseguindo mudar a sua identidade, ter a identidade desejada sozinha, sabe? Eu tenho uma consultoria que pode te ajudar exatamente com isso, porque eu sei o quanto é desafiador às vezes a gente mudar sozinho, né? Ainda mais esse mundo denso e negativo que a gente vive, tá? Vou deixar os meus links de contato aqui na descrição. Então, clica no link, tá? E me chama, vem falar comigo e vem conhecer a consultoria para te ajudar a mudar a sua identidade. Você assumir a identidade que você deseja, tá bom? E se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui nos comentários o que é que te mais gera ansiedade quando você pensa no futuro, tá? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você conhece uma amiga que é a louca dos Vision Board, dos quadros de sonhos, compartilha com ela, compartilha no grupo da família, tá bom? Se inscreve, deixa o like pra me ajudar, porque esse canal aqui é novo, eu tô aqui ainda construindo a minha audiência, crescendo ele. Se você me ajudar, eu vou ficar muito grata e muito feliz. Já conheça também as minhas outras redes sociais, que todos os dias eu estou lá no Instagram, no TikTok. Então é isso, gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!